Então, aqui nós temos um empregado, ele é contratado por 2.600 unidades monetárias por mês, é um mensalista. Ele tem uma jornada de 40 horas. Pessoal, a lei é clara. Se é 40 horas semanais, a mensal você vai multiplicar por 5, tá? Então, daria 200 horas mensais. Um mensalista que trabalha 40 horas de segunda a sábado, ele trabalha 200 horas mensais. Eu trabalho 40 horas mensais, mas eu não trabalho aos sábados. Existe uma questão de compensação que é um pouquinho diferente. Quem trabalha em escritório de contabilidade é 44 horas mensais, que é 220 horas, ou 44 horas semanais, perdão, que é 220 mensal. Lógico, a pessoa trabalha um pouquinho a mais de semana para não trabalhar no sábado, compensar o sábado. E a legislação vê isso com bons olhos. Você trabalha um pouquinho a mais por dia, mas você tem um dia a mais para ficar com a família, que seria o sábado. Mas o empregado, que é 44 horas semanais, é considerado vezes 5, 220 mensal. Esse exemplo é 40 semanal. Então, 40 vezes 5, 200 horas mensais. Eu estou trabalhando mensal, que é o nosso hábito, mas aí eu posso achar qual é o valor que eu pago para ele por hora. Então, se eu pegar 2.600 e divido por 200 horas, eu chego nesses 13 por hora. Tá? Então, ele é contratado por 2.600 por mês, que considera-se ali, então, 13 por hora, tá bom? Além disso, a empresa tem que pagar o INSS patronal, né? Que é o INSS da parte da empresa, 20% sobre a remuneração. 6,1% para terceiros, que é o SESC, SESI, SENAI, SES da vida, que é o que a gente chama de alíquotas de terceiro. Existe uma tabela para isso. Quem já viu em contabilidade introdutória já viu isso. Quem não viu, não tem problema que virá introdutória. Então, a folha de pagamento tem o INSS, que é do empregador, que aqui eu estou chamando de 20. Tem uma tabela para isso. E tem alíquotas de terceiro, que é 6,1. Se vocês tiverem interesse nessa tabela, avisa a Janaína que eu posso disponibilizar para vocês para fins de curiosidade, de ver enquadramento. E 8%, que é o FGTS, que é depositado para o empregado. Só que a gente vai considerar aqui, nesse caso ainda, que do mês, né, do ano todo ali informado, 10 dias não são trabalhados porque tem feriado, né? E esses feriados não coincidem com o domingo. E o cara não trabalha no domingo e não trabalha no feriado. O que eu quero fazer na aula de hoje com vocês? Nós vamos apurar o custo dessa mão de obra direta. Então, olha, a contratação é 2.600, mas 2.600 é contratação. 2.600 não é custo, é valor contratado, tá? Eu quero saber qual é o custo. Vamos fazer juntos? Na atividade 1 não precisa fazer tudo isso, tá, gente? Já tá calculado, já dei o custo para vocês lá na 1. Eu começo assim. No Brasil, a gente trabalha o custo com mão de obra considerando o ano. Então, a gente parte do ano civil de 365. Por que por ano? Porque as nossas férias a gente tem direito depois de 12 meses de trabalho, 13º é em dezembro. Então, a gente faz uma análise anual que fica mais fácil da gente conseguir compreender o custo. Então, veja, você contrata uma pessoa para trabalhar 365 dias, certo? Ok, para trabalhar o ano todo. Mas eu pergunto, ele trabalha 365 dias? Não. Então, a primeira etapa, lembra que eu falei, é achar o tempo disponível. Então, eu pago 365 dias, porque se ele é mensalista, eu pago 30 dias todo mês, né? Eu estou considerando aqui o período exato. Ele trabalha 365 dias, só que ele não trabalha nos domingos. Quantos domingos tem no ano? Vocês já pararam para pensar isso? Se vocês tiverem algum calendário que tem o número da semana, vocês verão que um ano tem 52 semanas. Um ano tem 52 semanas. Logo, tem 52 domingos. Só que ele tem domingo que ele está de férias. E para eu não descontar 2 vezes, eu vou tirar os domingos que não seja férias. Então, pensa comigo. Se são 52 semanas no ano, 4 destes domingos, ele vai estar de férias. Então, o que ele estaria trabalhando seria 48. Só que ele não trabalha. Então, dos 365 dias do ano, eu tiro 48 domingos que ele ganha para não trabalhar.
Eu também tenho que tirar porque tem 10 feriados. Então, eu tiro os 10 feriados. E eu coloquei feriados e faltas porque funciona assim, tá, pessoal? Essas férias, essas faltas, você vai tirar ali no sentido de que ele não trabalha. Sempre que ele faltar, você vai tirar, porque não é tempo disponível, não é tempo trabalhado. Neste meu exemplo, eu considerei apenas 10 dias ali normal, tá? Para ser descontado. Olha só, então você vai pegar os 365 dias do ano, tira 48 domingos que ele não trabalha, são 52 semanas, mas 4 delas é férias, então o que deveria estar trabalhando são 48 que não trabalha. Tiro 10 dias de feriados e tiro os 30 dias de férias, tá bom? Se o domingo cair junto com o feriado, Rogério, você vai descontar domingo e não desconta daí feriado, tá? Então, ó, eu acho que até deixei claro lá, ó, que são 10 dias de não trabalhados em decorrência de feriado, não coincidindo com o repouso, tá? Se cair junto com o domingo, você considera domingo, tá bom? Tem que saber daí de qual ano que você está fazendo o custo para saber quantos feriados tem. Tira os feriados. E se o cara trabalha no feriado? Então, aí você vai deixar ali no feriado, tá bom? Esse caso não trabalha. Então, eu pago para ele 365, mas ele só trabalha 277. Viu como que o custo muda? Eu pago 365, mas ele trabalha 277. Como a jornada dele é 40 horas por semana e ele trabalha de segunda a sábado, então eu divido por 6. Se é um bancário que trabalha de segunda a sexta, você divide por 5. Se é uma empresa que compensa o sábado, ou seja, ele trabalha durante a semana para não trabalhar no sábado como escritório de contabilidade, você também vai dividir por 6, tá? É mais usual por 6, só o bancário que divide por 5. Aí eu vou achar qual é o tempo de trabalho por dia, que deu 6,667. Olha só, gente, que interessante. Se ele está 277 dias disponível e ele trabalha 6,666 por dia, então se eu pegar 277 vezes 6,666, ele está disponível 1.846,7 horas. Não importa quantos dias eu estou pagando, o que importa é o quanto que ele vai estar trabalhando. Se você tiver problema com falta de matéria-prima, falta de energia, você pode ir tirando, porque não é produtividade, tá bom? Aí o que acontece? Quando você tira todos esses períodos e sobra 277, você vai pegar o tempo por dia e aí você vai multiplicar pelo número de dias, 1.846. Então, deixa eu voltar. A gente já cumpriu a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é eu achar o tempo disponível. Então, está disponível 1.846 horas. A segunda etapa que eu vou achar é quanto que eu pago para ele, né? Então, o que eu pago para ele? Eu pago para ele salário, salário, 1.846,7, 13, né? Que é a remuneração por hora. Então, 1.846 vezes 13 por hora, 24 mil. Além do salário, o que eu pago para ele? 13º, que são 200 horas, né? 200 horas, de onde eu tirei isso? 40 horas semanais, vezes 5 semanas, 200 horas, né? Que é um salário integral. Um salário integral, que é o 13º. Pago para ele, então, R$200, ou 200 horas a 13, que é 2.600, que é o salário. Pago as férias. Pago 1/3 de férias, pago os domingos, né? Quanto que tinha dado os domingos lá? Olha lá, os domingos eram 48 dias, né? 48 dias vezes 6,666 dá 320, né? 319,99. 320 de domingos, tá? Que eu pago para ele. Professora, mas não tá contando às vezes? Não, olha, pessoal, lá em cima na primeira que é salário é só o tempo que ele efetivamente trabalha, só o dia de trabalho de verdade, tá? Então, eu pago para ele o salário de verdade, que ele está efetivamente trabalhando. Eu pago 13º, férias, 1/3, eu pago o domingo e pago os feriados. Então, isso é o que eu gasto com ele. O que eu pago para ele vai 35.100.
Aí eu já sei qual é a remuneração que eu pago para ele. Agora eu tenho que ver quanto que tenho de encargos. Então, aqui está dizendo que é o INSS patronal, que é 26,1, e o FGTS sobre essa remuneração. Então, o custo anual vai para 47 mil, né? Vai para 47 mil, que é o valor da remuneração que eu pago para ele, mais os encargos que eu tenho, tá? Então, eu já sei o tempo disponível, que é 1.846, sei o custo que eu pago com ele, que é 35.100, sei ali os encargos, que dá uns 11 mil, e o final, o custo com a mão de obra é 47 mil. Pessoal, veja, custo com mão de obra é 47 mil. E quantas horas que ele trabalha de verdade? Ele não trabalha 1.846 de verdade? Então, para eu achar o custo de uma hora, basta eu pegar esses 47 mil, que é o que eu pago para ele, né? Divido pelas horas que ele tem disponível de trabalho, que é 25. Pessoal, isso é muito importante. Você contratou ele por 13 e no nosso exemplo, o custo é 25. Veja que é quase o dobro. Então, eu sempre gosto de falar isso na aula para os alunos assim. Se você pensa em pedir aumento, pensa que quando você fala, vai aumentar só 10 reais no meu salário. Para o empregador, muitas vezes os seus 10 é 20. E se você é um empregador, tem que pensar, porque a hora que você vai dar 10 reais de aumento para o seu empregado, vai te custar 20, né? Porque é o custo de produtividade, né? Então, é isso que o Diego estava falando aqui, ó, que ele está colocando as diferenças de valores. O é bem diferente do valor que você contrata o empregado, porque você tem que pagar 13º, ele não está trabalhando, você paga férias, ele não está trabalhando, paga um terço de férias, não está trabalhando, paga encargos, ele não está trabalhando, né? Paga falta, ele não está trabalhando. Então, esses valores são gastos, são custos. Então, esse é o custo da mão de obra direta, tá bom?